Requerimento número 016/2015. Em discussão. Encerro a discussão. Coloco em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 017/2015. Em discussão. Encerro a discussão, coloco em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Deputado Rodrigo Cunha. Por gentileza, eu não estou conseguindo acompanhar o número desse projeto com o que é que ele se refere. Então, se possível também, além do número, dizer o assunto, por gentileza. O requerimento 017/2015 diz o seguinte: Excelentíssimo senhor presidente da mesa diretora da Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas, pelo presente na forma regimental, com fruto dos artigos 68 e 226 do Regimento Interno, venho requerer que seja apreciado com urgência e com dispensa de publicação o projeto de lei número 000248/2015, de iniciativa do Poder Executivo, que institui o programa Passe Livre Estudantil e da outras providências. Esse é o requerimento 0017/2015. Para discutir, o deputado Rodrigo Cunha. Bem, senhor presidente, é um assunto muito importante esse que chega a essa casa, a questão da discussão do passe livre, que com certeza é o que os estudantes esperam, é justamente um passe livre. E analisando aqui o projeto, a lei que chega aqui, praticamente pronta, que trata do passe livre, nós estamos, na verdade, analisando um passe limitado, tendo em vista que ele foi muito restritivo ao deixar de tratar de alguns pontos essenciais. E numa situação onde nós temos uma excelente oportunidade de fazer a diferença positiva na vida dos estudantes do Estado de Alagoas, da forma como está sendo tratado, um assunto que deveria sim passar por uma discussão ampla nessa casa, com os estudantes, com o próprio governo, com todos nós, tendo ciência realmente do que vai ser tratado, e algo que vai eternizar praticamente um direito dos estudantes. É uma pena ser tratado dessa forma como está sendo tratado. Lógico que eu acompanho e sei o que acontece no dia a dia, a angústia que está para os professores, para o próprio governo em tratar desse assunto, tendo em vista as grandes manifestações, mas eu trago alguns pontos aqui, inclusive mencionando até a própria postura do governo, que sempre, que na verdade ficou marcado nessa campanha por ouvir os segmentos, por discutir com os segmentos, num momento tão importante, do tema tão delicado, tão simbólico, não ter tido uma discussão prévia. E essa casa, infelizmente, acredito que vai seguir o mesmo caminho, sem poder dialogar, e eu entendo a urgência que se encontra, porque não são todos os estudantes, na verdade são poucos estudantes que podem colocar a mão no bolso e tirar R$ 5,50 no mínimo para estudar. Então, um dos pontos aqui que eu falo sim que esse passe não é livre, é um passe limitado, é justamente quando a gente vem entender o que se refere ao estudante. Não é apenas ir à aula, todo um aprendizado é muito maior do que ir à escola. Nós podemos envolver situações que envolvem a cultura, que envolvem o esporte, inclusive que envolvem estágios, que nessa situação, pelo que explica essa lei, esse projeto de lei, ele não trata. Uma outra situação, que aí acredito que seja o ponto mais crítico, o ponto mais grave, que deve sim, merece uma explicação. Porque se nós temos aqui, em cima desse plenário, estudantes para defender seus direitos, existe um outro segmento de estudantes que não tem voz aqui, que são estudantes de 10, de 11, de 12 anos, que muitas vezes, que nessa situação vai ser sim prejudicado, porque vai sair da sua residência, que hoje o que acontece, vamos pegar uma situação prática, ele sai do seu bairro, da sua residência, pega o ônibus de um ponto fixo e vai parar no CEPA. Então ele sai, sabe de onde entra e sabe onde vai parar. Hoje,
com a aprovação dessa lei, não se deixa claro como é que vai ficar isso. Esse estudante que pode pegar um transporte longe, ele agora vai pegar um ônibus de linha. Esse estudante que antes tinha um monitor dentro do seu ônibus, de 9, 10, 11 anos, não vai ter ninguém, vai estar sozinho no ônibus de linha, parando em ponto dessa cidade, colocando sim em risco a sua segurança. Quantas mães vão ficar preocupadas ao colocar uma menina de 12 anos para sair de casa no Village Campestre, no Benedito Bentes, seja lá de onde for, para chegar ao CEPA? Quantas mães vão ficar com o coração na mão, sem saber quem vai sentar ao lado da sua filha, sabendo que ela não vai estar monitorada, sabendo dessas paradas, o risco que ela corre? Então, acredito que esse é um assunto muito delicado no segmento de estudantes que não está aqui representado. Menciono que aqui existe sim uma grande classe de estudantes, mas que não se refere exatamente a esse segmento específico. Como também, senhor presidente, essa situação merecia sim esse diálogo, porque além dessas crianças que ficam soltas, a própria questão de envolver formas de identificação. A gente percebe que tem cidades avançadas onde o próprio vestimenta do estudante, uma farda, já é um passe que garanta a ele um trânsito livre. Então eu acho que dessa forma essa casa teria muito a contribuir com o diálogo, porque aqui, apesar de se tratar de um regime de urgência, nós não podemos deixar que esse poder seja conhecido como um órgão de um rolo compressor onde ninguém tem voz, porque não é essa a tônica dessa gestão, eu tenho certeza, e sim tratar essa casa, que é um parlamento, um local de discussão. Então, voto favorável nesse sentido, por entender que nesse momento seria sim prejudicial, apesar de ter oportunidades do governo ter adotado medidas preventivas para que não chegasse ao caos que está instalado não só em Maceió, mas em Alagoas. Obrigado. Senhor presidente, senhores deputados, deputada João Pereira, deputada Thaís Guedes. Bem, me dirijo a essa tribuna hoje para fazer um elogio à forma republicana, à atuação do governador Renan Filho, em que demonstrou que está ouvindo as ruas, demonstrou que tem hombridade para voltar atrás de uma atitude e de uma postura que não condiz com o momento em que ele vivenciou durante toda a campanha eleitoral, que foi justamente escutar os segmentos. Então, o governador publicou o veto a um projeto apresentado por ele, que tratava do passe livre, que todos nós tivemos conhecimento. Então, foi uma postura necessária e que serve de lição, acredito, para todos nós. Eu me coloco hoje numa situação de oposição ao governo Renan Filho, e até essa situação é importante refletir a importância que se tem de uma oposição responsável. Não aquela oposição de barganha, aquela posição de briga política para atrapalhar o governo ou então para barganhar cargos ou espaço na máquina pública. Não é essa a função de uma oposição na democracia e não é essa a posição que nós devemos exercer aqui. Então, fui o primeiro a trazer esse assunto de uma forma muito rápida aqui na Assembleia, quando tivemos acesso ao que se tratava o passe livre. Então, inclusive, foi um risco enorme que todos nós, ao analisarmos aquela situação, ser contrário ao passe livre, que é algo que todo mundo quer. Mas o que estava sendo apresentado não condiz com o que é benéfico para os estudantes. Então, foi importantíssimo levantar alguns pontos esses que foram, sim, ouvidos pelo governador e voltou atrás. Não quer dizer que nós não possamos dar um passo atrás para dar dois à frente. Então, nessa linha, acreditamos que o governador deve fazer o que essa casa também deve fazer: conversar com os pais, conversar com os estudantes, conversar com os professores, com as empresas de transporte escolar, com as empresas de ônibus, para saber qual é a melhor forma, já que se tem essa vontade e que pode sim ser um selo, uma marca para esse Estado. Então, acredito que essa postura serve de exemplo para todos que estamos aqui, sabendo que vamos votar, serve de um exemplo para todos nós. Não permitir que essa situação de urgência
seja tratada como um rolo compressor que tire de nós a nossa principal tarefa, que é analisar aquilo que está sendo votado e assim contribuir. E essa é a minha missão aqui na Assembleia, contribuir para o governo, para o Estado de Alagoas, contribuir para o bem. Então não vou jamais abrir mão de sempre questionar quando tiver essa atribuição cessada. Então acho que essa é a nossa função, tenho certeza disso, como também aqui já informo a mesa que ainda hoje será protocolado uma indicação para o governador Renan Filho, em que se tenha uma atenção especial, da mesma forma como foi tratado do passe livre, uma atenção especial ao que se trata hoje de transparência, que também é uma palavra muito na moda, é uma palavra utilizada várias vezes pelo governo no que se refere ao portal da transparência, uma ferramenta extremamente importante para todo cidadão, uma ferramenta que ajuda a imprensa, que ajuda aos deputados a exercerem a sua função fiscalizatória e que tenho certeza que nenhum alagoano vai admitir nenhum retrocesso. Então, existem leis, a lei de acesso à informação, que obriga essas informações a estarem inicialmente, imediatamente, mas se há um lapso de até 5 dias, municiadas daquilo que se é gasto com as despesas, do que são receitas, para onde é que vai. Então, a estrutura tecnológica já existia, se pretende melhorar, aí vale a reflexão do passe livre, não é interrompendo o que existe hoje para se pensar em contratar um novo sistema, o que quer que seja, mas sim fazer simultaneamente para que não haja essa ruptura. Foi feito assim no transporte escolar, houve uma ruptura com o contrato, no entanto, não se conversou antes qual seria a solução. Então, deixo essas contribuições para que todos nós possamos refletir sobre essa nossa atribuição aqui dentro da Casa de Tavares Baixos. Vamos para a discussão única do veto total ao projeto de lei número 05/2015. Mensagem número 11/2015 de origem governamental. Institui o programa Passe Livre Estudantil e dá outras providências. Solicito aos deputados Ronaldo Medeiros e Chico Tenório para apurarem os votos dessa votação. Senhor presidente, sim, 5, 16, não. Mantido, portanto, o veto governamental.